Ele ajudou. Roger Bastide, eles montaram uma das mais belas, os mais belos esquemas de análise sociológica que eu já vi. Eles mobilizaram a comunidade negra. Em vez de ir lá estudar o objeto, ele puxou a comunidade negra para ser sujeita ao mesmo tempo. Quer dizer, o negro, a partir dessa pesquisa do Florestan e do Roger Bastide, o negro deixou de ser objeto de estudo e passou a ser sujeito de estudo. Ele participar, ele falar, ele orientar, junto com o pesquisador. Na verdade, naquela altura, era uma espécie de debate com Gilberto Freire, né? O grande sociólogo era o Gilberto Freire, né? E o Gilberto Freire tinha aquela visão digamos assim, de uma escravidão que podia ter aspectos até de doçura, né? E nós não aceitávamos este lado, digamos assim, ideológico, mais conservador, né? Então o Florestan procurou mostrar que não, que a escravidão no Brasil era uma escravidão que tinha aspectos de violência, que gerou preconceito, e os nossos trabalhos todos foram nessa direção, né? Essa chamada Escola Sociológica Paulista, muito mais voltada para análise não só empíricas, concretas do que estava acontecendo, como também que não fosse a glorificação da Casa Grande e a mistificação da senzala. Algo que é comum a essa preocupação que percorre a obra inteira é o fato de que sempre ele assumiu um determinado ponto de vista, que é o ponto de vista dos dominados. Sempre. Sob essa perspectiva é que ele construía os seus objetos, é que ele encaminhava as suas preocupações, as suas reflexões, os seus aprofundamentos, as suas pesquisas. Existem duas barreiras na sociedade brasileira que são muito fortes. Uma é social, é a barreira de classe, que o homem branco vence quando ele consegue uma oportunidade de se escolarizar, de se profissionalizar, de subir socialmente. Já o negro tem a barreira social e a barreira racial. Ele tem duas barreiras a enfrentar e a vencer. Por isso que classe e raça estão tão interdependentes. E depois do negro conseguir êxito na profissão, ele ainda precisa lutar por sua autoafirmação como pessoa. Foram, por exemplo, os homens de classe média, as mulheres de classe média negra, que descobriram as manifestações mais chocantes do preconceito e da discriminação. No início dos anos 60, Florestan Fernandes decide entrar na campanha em defesa da escola pública e gratuita, ameaçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, relatada pelo deputado Carlos Lacerda. Participa de manifestações e debates e entra em contato direto com trabalhadores e estudantes. A experiência é fundamental para romper o isolamento acadêmico. A partir daí, Florestan assume cada vez mais uma postura politicamente ativa e desenvolve uma teoria própria sobre o papel da burguesia nacional. O que ele diz é que há uma sobreapropriação, há uma sobreexpropriação, há um excesso de apropriação e de expropriação, que por um lado é externa e por outro lado é interna. Ela se faz por meio das burguesias chamadas nacionais, por meio das burguesias locais, contra a massa da população e contra o trabalho, né? E o capitalismo se desenvolve assim, na medida em que ele faz essa descoberta científica, né? Ela tem desdobramentos que se opõem à visão da esquerda tradicional, que propunha que a dominação, a exploração, ela se dava através da noção de imperialismo, imperialismo e latifúndio, né? Então era necessário que se fortalecesse a burguesia nacional, criou-se então esse mito da burguesia nacional. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. O golpe de 64 não demora a alcançar Florestan Fernandes. Depois de um período que ele chama de glorioso à frente da cadeira de Sociologia da USP, a ditadura começa a fechar os caminhos da universidade. Florestan se recusa a depor no inquérito policial militar montado dentro da USP e vai preso. Ele disse para o coronel: antes do senhor começar, eu quero ler ao senhor a carta que eu escrevi. E escreveu uma carta soltando a cachorrada. O coronel disse a ele: professor Florestan,
o senhor, por favor, não entregue essa carta. Porque a minha tarefa aqui é interrogar o senhor. Eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Agora, se o senhor entregar essa carta, eu sou obrigado a prendê-lo. O Florestan, está aí a carta. E ele prendeu. Eu estava na minha sala, esse tempo eu já era professor de letras, eu estava lá no outro prédio, quando corre, estão prendendo o professor Florestan. Eu nem sabia que o Florestan estava... Saí correndo e vi o Florestan entrar no carro. E o coronel parece que desesperado. O que o coronel fez? Levou o preso, com 2 livros dele, pediu autógrafo. 3 dias depois, Florestan Fernandes sai da cadeia e vai com o filho até a faculdade. Saiu, passou em casa, tomou um banho, e eu era pequeno, ele me pegou pela mão e falou, quer ir comigo até a faculdade? Eu falei, quero. Aí eu fui com ele para a faculdade, e a gente entrou no prédio da filosofia, ali na Maria Antônia, e ele foi conversar com o Bedel, né, com o vigilante lá da escola e tal. E aí ele estava conversando com o Bedel, né, ali no saguão de entrada, quando de repente começou a descer os estudantes pelas escadarias ali da Maria Antônia, da filosofia. De repente aquele saguão ficou pequeno, todos os estudantes desceram e começaram a aplaudir ele sem parar, né, e entregaram flores. Isso, 11 horas da manhã, o saguão da faculdade é apinhado de gente, compreende? Ele não sabia disso, ele foi para lá, ele saiu, quando ele chegou no saguão que ele viu, eu estava lá, parou, ele olhou, todo mundo olhou para ele, e todo mundo, como se fosse uma combinação, começou a cantar o hino nacional. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Ele ficou assim, parado, né? E todos nós cantando o hino nacional. Isso foi um momento desses momentos que a gente nunca esquece, né? O golpe radicaliza posições e abre um fosso entre os que pensam politicamente diferente, mesmo tendo afinidades intelectuais e até afetivas. Florestan Fernandes era grato ao jornal O Estado de São Paulo, que lhe abriu os primeiros espaços na imprensa, mas se desentende com o diretor Júlio de Mesquita Filho. Ele disse para o meu pai, falou, olha, Florestan, seu nome estava na lista dos que iam ser caçados, e eu tirei. Aí meu pai falou, mas quem lhe deu o direito de fazer isso? Como é que eu vou olhar para os meus colegas no Brasil, na universidade, né, sabendo que fui poupado por causa da nossa amizade? Eu não te pedi esse favor, você não tinha esse direito. Né? E ficou indignado, né? Ficou bravo. Assim, e se for, e tem mais, se fosse o inverso, eu não lhe pouparia. Vocês tomaram o poder e tem que limpar o caminho. E depois os mesquitas vêm sentir na pele com a censura no jornal e tal. Mas naquele momento eles tinham muito medo do Goulart, da possibilidade de um governo de esquerda revolucionário, com modelo cubano. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Em dezembro de 1968, o governo militar baixa o ato institucional número 5. É a ditadura escancarada. Florestan Fernandes e outros professores da USP são punidos com aposentadoria compulsória. Sem condições de permanecer no Brasil, ele aceita um convite para lecionar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ensina também na Universidade de Toronto, no Canadá. E é o primeiro estrangeiro a ser titular na Universidade de Toronto, né? E o que para ele era um orgulho, né? Saber que filho de uma empregada doméstica, engraxate, virar professor titular da Universidade de Toronto, né? É uma coisa simbólica, né? E a maior preocupação dele a vida inteira era não se distanciar muito das suas origens.